Os 5 níveis da alma. Nossa alma, ela é dividida com 5 níveis espirituais. Cada parte representa um assunto. Cada parte da nossa alma, ela dá pra gente a energia, a vitalidade que a gente precisa para aquele assunto. Quais são esses 5 níveis? Em hebraico, é trazido na Kabbalah, é o nível de Nefesh, estou falando aqui no nível mais baixo para o mais elevado. Nefesh, Ruach, Nefesh seria alma, Ruach, espírito, Neshama também, a tradução seria alma, Chayá e Yehidah. Esses 5 níveis, já vou explicar o que é cada nível, eles se dividem em 2 partes. 3 níveis da nossa alma, elas estão no nosso corpo, sempre, que é o nível de Nefesh, Ruach, Neshama, e o nível Chayá e Yehidah, que são os níveis mais elevados, eles não estão dentro da nossa alma, eles estão lá em cima conectados totalmente com Deus, mas eles têm uma ligação direta com a nossa alma e eles influenciam a nossa alma por fora, como se fosse que nem uma coroa, né? Uma coroa, ela está na nossa cabeça, não está dentro da cabeça, está em cima da cabeça, mas ela está conectada com a nossa cabeça, né? Assim também esses níveis da alma, Chayá e Yehidah, eles estão conectados com a gente, mas eles estão acima da gente, mais elevados. Quais são esses 5 níveis? Vamos lá. Nível de Nefesh é o nível que está ligado à nossa ação, ou seja, é o nível da alma que ele é responsável para a gente viver, se locomover, se mexer, falar, viver e agir, fazer as coisas. O nível da alma está ligado com a ação, por isso que é um nível menos elevado. É o nível que está mais separado da gente, a ação é uma coisa separada do meu corpo. Depois vem o nível um pouco mais elevado, que é o nível de Ruach, espírito, que é o nível da alma que está ligado com as nossas emoções. Ele que faz a gente poder ter emoções, amor, temor, medo, felicidade, etc. Raiva. Depois, uma acima, é o nível de Neshama. Neshama é o nível da alma que está ligado com o nosso intelecto, com a nossa Chokhmah, Binah e Dat, assim com a sabedoria, entendimento e conhecimento. Ou seja, é um nível que está mais elevado, mais espiritual, mais abstrato que o pensamento, nosso intelecto. Ele que dá força para a gente poder pensar, a gente poder usar e ter o nosso intelecto. Depois disso, tem o nível mais elevado que a gente falou. Esses níveis, a gente falou, esses 3 níveis são chamados também, de acordo com na linguagem da Kabbalah, é chamado de Pnimi. São 3 níveis que são Primi. Primi significa interior, porque são níveis que estão dentro da gente. Nefesh, Ruach, Neshama estão ligados com, a gente falou antes, ação, emoções e pensamento, são que estão dentro da gente. São uma coisa com a gente, é a gente o dia inteiro. Então eles são chamados de Primi, que são interiores, eles entram. Eles têm uma conexão com a gente diretamente. Agora tem o segundo, que a gente falou que são Chayá e Yehidah, que são níveis mais elevados. Eles já são uma categoria chamada na linguagem da Kabbalah Makif. Makif significa que ele é mais superficial, ele fica mais por cima. Ele não está dentro da gente, não tem uma conexão tão direta que nem esses 3 primeiros níveis. Mas eles têm conexão com a gente. Mas é mais superficial, mais por cima. Por exemplo, eu vou explicar. O nível de Chayá é o nível da alma que está ligado com a ratzona, vontade. Vontade é uma coisa que não tem um lugar específico no nosso corpo. Nível de ação, tem nossas mãos, mexer, pé, etc. Emoções estão mais no coração, essa parte aqui. Pensamento está por aqui. Vontade é uma coisa que não tem um lugar específico no nosso corpo. A vontade, ela está no nosso corpo inteiro. A prova é, quando eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu faço isso rápido. Se eu tenho vontade agora, eu quero mexer meu braço, eu mexo meu braço. Desde a vontade que eu tenho até mexer meu braço, não leva tempo. É no mesmo segundo. Por que não leva tempo? Porque eu não tenho que ir de um lugar para o outro. Se eu quero falar alguma coisa, demora um tempo. O pensamento tem que chegar à fala. Por exemplo, são coisas separadas. Vontade, ela está no meu corpo inteiro. Que na verdade ela é uma coisa acima do meu corpo. Por isso
é conhecido, trazido na Kabbalah também, que a nossa vontade tem uma força muito grande. Quando você quer muito uma coisa, mesmo que isso é uma coisa que talvez você não seria capaz de fazer aquilo, você consegue. Porque vontade é uma força que está acima da gente. A força da nossa alma mais espiritual que está acima da gente. Essa força está ligada com o assunto de Hayá, é o assunto da vontade. Quando eu tenho uma vontade muito forte de fazer uma coisa, eu vou conseguir fazer aquilo com certeza. Por isso é muito importante sempre falar de querer de verdade. Porque quando você quer uma coisa, você consegue. Tudo é possível, é só querer. Depois disso tem o nível de Yehidah. Yehidah é o nível da alma que está ligado com o Yahid. Yahid quer dizer o único, Deus. É o nível da alma que está totalmente conectado com Deus, totalmente anulado com Deus. Não pensa em mais nada fora Deus. Todo o nosso Yehidah é Deus. É uma conexão direta, fortíssima com Deus. Esse é o nível da alma mais elevado, que está lá totalmente unido com Deus, uma coisa só com Deus. Esse nível da alma é um nível tão forte que ele não deixa a gente se separar de Deus. Por isso, quando a pessoa tem um teste muito grande, por exemplo, de fazer uma idolatria, ou alguma coisa que mostra para mim na cara de primeira que, opa, se eu fazer isso aqui eu estou me separando de Deus, a gente consegue juntar forças assim inexplicáveis de não fazer isso. Porque isso vem lá da minha essência, da minha alma, que esse Yehidah, ele vem ao nível mais elevado da alma, ele dá força para a gente conseguir não se separar de Deus de jeito nenhum. Esse é o nível mais elevado, o nível que está unido com Deus, é o nível que tudo que a gente for fazer, a gente nunca mancha esse nível, é um nível que nunca se estraga, nunca se perde. Por isso que mesmo que a pessoa pode estar em um nível muito baixo espiritualmente, sempre tem como a pessoa voltar para Deus, se despertar, porque esse nível da alma, ele está totalmente conectado com Deus. E é só acender uma faísquinha que ele já incendeia, acende toda a nossa alma e faz a gente ter uma conexão também próxima, também no pensamento, na fala, na ação e tudo. Esses são os 5 níveis da alma.